Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de resistência dos materiais, em que nós trataremos dos critérios de falha dos materiais. Muito bem. Então os objetivos são apresentar os critérios de falha para os materiais dúcteis e para os materiais frágeis. Lembrando que os materiais dúcteis são aqueles que apresentam grandes deformações antes da ruptura, enquanto os materiais frágeis são aqueles que apresentam pequenas deformações, né? Por isso, os critérios de falha para os materiais dúcteis eles estão diretamente ligados à tensão de escoamento do material, que não é necessariamente a tensão de ruptura no ensaio axial de tração, né? Mas já é uma tensão, um nível de tensão a ser evitado, ok? Já os materiais frágeis, a gente considera como limite a sua própria tensão última ou de ruptura. Muito bem. Então, os critérios de falha dos materiais dúcteis estão associados ao escoamento do material, né? E usam como referência o escoamento no ensaio uniaxial de tração, tá? E nós temos como critérios o critério de Tresca e o critério de von Mises, que são os critérios mais empregados para os materiais dúcteis. Bom, vamos tratar inicialmente do critério de Tresca, ok? Então, segundo esse critério, a falha, né, em um material dúctil ocorre pelo deslizamento de material em superfícies oblíquas devido a tensões cesariantes. Então, há um deslizamento entre cristais microscópicos, né, que levam a essa ruptura ou ao escoamento, tá? Lembrando que aqui a gente considera como falha o escoamento, já que a gente está tratando inicialmente de materiais dúcteis, ok? A avaliação numérica desse critério ela é muito simples, né? Que basta você igualar a tensão de cisalhamento máxima no ponto que está sendo analisado àquela tensão de cisalhamento máxima do ensaio uniaxial de tração. Então, esse ponto que está sendo analisado, ele pode estar no estado plano de tensões ou no estado triaxial, ok? Você vai determinar a tensão cesariante máxima naquele ponto e comparar o seu valor com a tensão cesariante máxima que ocorre no ensaio uniaxial de tração, tá certo? Daí a importância da gente ter visto anteriormente, né, como dimensionar, né, as tensões principais em um ponto submetido a um estado plano ou estado triaxial de tensões, tá certo? Para que a gente possa, então, analisar esse critério em qualquer um dos casos, tá? Então, é um critério numericamente bastante simples, né, de avaliar. Porque, uma vez que você saiba determinar a tensão de cisalhamento máximo naquele ponto, basta compará-la com a tensão de cisalhamento máxima no ensaio uniaxial de tração. E a gente lembra, seja utilizando o círculo de Mohr, né, ou aquelas expressões que relacionam as tensões em plano inclinado no ensaio uniaxial de tração, que a gente tem para a tensão cisalhante máxima no ensaio uniaxial a metade da tensão de escoamento, ok? Que é o raio do círculo de Mohr, tá? Então, numericamente, basta a gente igualar, né? Ou seja, a tensão máxima menos a mínima sobre 2, que seria o raio, né, do círculo de Mohr, no caso plano ou triaxial, igualá-la ao raio do círculo de Mohr, né, no ensaio uniaxial de tração. Lembrando que esse raio sempre dá a tensão cesariante máxima. Então, naquela expressão, se a gente eliminar o 2 do denominador dos dois lados, né, a gente fica com uma expressão bastante simples, ou seja, que a tensão máxima menos a tensão mínima normal seria igual à tensão de escoamento no seu limite, né? Então, para que um ponto atenda ao critério de Tresca, na realidade a gente tem que ter o sigma máximo menos o sigma mínimo menor ou igual ao sigma E, a tensão de escoamento. Então, o limite, né, está na igualdade, ok? Mas qualquer ponto, né, que satisfaça a esse critério, ou seja, o sigma máximo menos o sigma mínimo menor ou igual à tensão de escoamento, ele atende o critério de falha, ou seja, ele não leva
a falha do material. Então, em termos numéricos, é bastante simples, embora ele tenha uma representação gráfica para o caso plano, né, que é chamado hexágono de Tresca. Então, se a gente analisar o caso plano, né, onde a gente teria com σ1 e σ2 são as tensões principais, a gente consegue demonstrar que os pontos que não atingem a falha, né, os pontos que estão dentro do critério de segurança, são os pontos dentro deste hexágono, ou seja, na região cinza desta figura, tá? Isso, a gente chega a isso daí da seguinte maneira, né? Lembrando que, no caso do estado plano de tensões, a gente sempre vai ter uma componente de tensão nula principal, né? E ortogonal ao plano em que as tensões estão sendo consideradas. Então a gente vai ter, inicialmente, considerar o caso em que a σ1 é sempre maior ou igual a σ2, que por convenção é o que se define, né? Ou seja, a tensão máxima principal se chama σ1, seguido por σ2, seguido por σ3, que seria zero. Mas, então vamos assumir essa hipótese, o σ1 sendo maior ou igual a σ2, né? Na primeira situação, se as duas forem positivas, o que vai acontecer, né? Você teria o círculo de Mohr do estado plano situado todo à direita, né, do eixo das ordenadas, né? Tá certo? O eixo da tensão cisalhante, né? Então, a tensão cisalhante máxima nesse caso seria σ1 menos zero, que é aquela terceira tensão principal, né, que é sempre nula no estado plano de tensão. Então, a gente teria que σ1 menos zero, que é igual a σ1, menor ou igual a σe, ok? Então, no caso em que as duas tensões forem positivas, vale essa primeira regra que está aí. No caso em que a gente tiver σ1 maior que zero e σ2 menor que zero, negativo, aí a tensão nula vai estar entre eles. Então, o círculo definido por esses dois pontos, né, pelas tensões principais σ1 e σ2, é justamente o círculo cujo raio representará a tensão cisalhante máxima. Então, a gente poderá dizer que o σ1 menos σ2 será menor ou igual à tensão de escoamento. E no último caso, em que as duas tensões são negativas, né, mas o σ1 ainda é maior que o σ2, só que os dois são negativos, ou seja, o círculo de Mohr estará à esquerda do eixo das ordenadas, nós teríamos que a tensão cisalhante máxima vai corresponder ao círculo maior, que é o círculo que liga σ2 e zero. Então, a tensão máxima menos a tensão mínima será zero menos σ2, que terá que ser menor ou igual a σe. Ou que o σ2 terá que ser maior ou igual a menos σe. Então, essas três situações, né, mostradas nessas três inequações, são representadas pela área amarelada que está aqui, né? Então, a gente tem lá, naqueles três quadrantes, né? Lá em cima, a situação em que basta que você tenha o σ1 menor ou igual à tensão de escoamento, né? Na parte intermediária, aquela relação σ1 menos σ2 menor ou igual a σe. E na terceira, na parte inferior, seria o quarto quadrante, né? Basta você ter o σ2 maior ou igual a menos σe, que é justamente o que está aqui, ok? Se a gente olhar a segunda equação, a gente repara que isso aí, se a gente colocasse o σ2 em função de σ1 e σe, eu teria σ2 maior ou igual a σ1 menos σe. Ou seja, os pontos acima dessa reta. E aí, para traçar essa reta, basta eu fazer uma hora σ1 igual a zero, outra hora σ2 igual a zero, né? Para ter dois pontos dessa reta. Com σ1 igual a zero, o σ2 será igual a menos σe. Com σ2 igual a zero, o σ1 será igual a mais σe. Então, traço aquela reta limite que está ali embaixo, né? Ok? Muito bem.
E se eu fizesse o contrário, né, considerasse sempre que o sigma 1 é menor ou igual a sigma 2, então, contrariando aí a... como é que se diz? A definição não, a prática, né, de se adotar sempre o sigma 1 maior ou igual a sigma 2, eu teria então essa área cinza que complementaria o hexágono de Tresca. Então, se eu não seguisse, agora me veio a palavra convenção, né? Que sempre o sigma 1 será maior ou igual a sigma 2. Então, dentro da nossa convenção de sigma 1 maior ou igual a sigma 2, eu tenho a área amarela. Se eu trocasse a convenção, eu teria a área cinza. As duas juntas formam, então, este nosso hexágono de Tresca, tá? Ok? Então, qualquer ponto que estiver dentro desta área cinza atende o critério de Tresca. Dentro da área ou no limite, né, no seu contorno, tá? Seria já a situação limite do material. Ok? Muito bem, então, esse foi o critério de Tresca, né, para materiais dúteis. Vamos tratar agora do critério de von Mises, né? Então, segundo esse critério, a falha ocorre quando a energia de distorção armazenada no material, associada à sua mudança de forma, iguala a energia de distorção acumulada quando o material sofre escoamento no ensaio de tração uniaxial. Então, de novo, estamos comparando, né, uma situação presente no estado plano ou triaxial com a situação do ensaio de tração uniaxial que é usado como referência, tá? Muito bem. A energia total de deformação, se a gente considerá-la no sistema de referência das tensões principais, é dada por essa expressão que está aí. O zero igual a 1 meio de sigma 1 ε1 mais sigma 2 ε2 mais sigma 3 ε3. Lembrando que esse 1 meio vem do fato do carregamento ser estático, né? Então, as cargas e as tensões variam de zero ao seu valor final, tá certo? Então, entra aí o valor 1 meio, já que a gente considera que essa variação ocorre de forma linear, né? Então, essa é a energia total de formação por unidade de volume, ok? Se a gente usasse, né, a fórmula da lei de Hooke generalizada, com ε1 igual a 1 sobre E, que multiplica sigma 1 menos Poisson, que multiplica sigma 2 mais sigma 3, e analogamente para ε2 e ε3, né, a gente poderia obter a segunda expressão, que me dá a energia total de deformação por unidade de volume, tendo como variáveis apenas as tensões principais, ok? Além, obviamente, do módulo da cidade longitudinal e do coeficiente de Poisson, tá? Muito bem. Então, a gente tem essa situação aí, né? Essa equação que está sendo apresentada aí também com essa figurinha ilustrativa. Então, você tem que a energia de deformação total é a energia de deformação volumétrica associada à mudança de volume com a energia de deformação de distorção, né? Ok? Associada à mudança de forma. Então, o que se faz ali é decompor um estado de tensões, né? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, lembrando que já está referenciado às tensões principais, como sendo a soma daquelas duas componentes, né? Ou seja, um estado triaxial em que as tensões são todas iguais ao valor sigma médio, que é apenas a média aritmética de sigma 1, sigma 2, sigma 3, ou seja, sigma média é igual a sigma 1 mais sigma 2 mais sigma 3 sobre 3, com a última situação em que nós temos as tensões sigma 1 menos sigma médio, sigma 2 menos sigma médio e sigma 3 menos sigma médio. Então, nós temos a energia total de deformação como sendo a soma de duas parcelas, uma associada apenas à variação de volume, até porque se todas as tensões normais são iguais, aquele cubo, né, vai se dilatar se todas forem de tração, ou se comprimir se todas forem de compressão, mas mantendo a sua forma, tá certo? E a última parte, né, a gente teria tensões diferentes em cada face, e ocorreria, portanto, né, uma variação de forma, ou seja, um cubo
se transformaria num paralelepípedo, por exemplo, né? Ok? Então haveria uma distorção, uma variação na forma daquele cubo elementar, né? Ok? Então, se a gente subtrair, né, da energia de deformação total a energia de deformação associada à mudança de volume, o V, e como é que eu chego a essa energia de deformação associada à mudança de volume V? Basta que você aqui substituir σ1, σ2 e σ3 pelo sigma médio, ok? Daria um certo trabalho algébrico, né? Você substituir σ1, σ2 e σ3 pela média aritmética deles, depois elevar ao quadrado, né? Seria quadrado da soma de 3 parcelas, mas se você fizer essa conta, você acha a parcela UV. E o valor de UD seria igual a o zero menos o V, que vai chegar a essa expressão que está aí. Ok? Então a energia de distorção por unidade de volume será 1 sobre 12G, onde G é a modularidade transversal, né, do material, que multiplica σ1 menos σ2 ao quadrado, mais σ2 menos σ3 ao quadrado, mais σ1 menos σ3 ao quadrado. Ok? E esse valor seria igualado à energia de distorção em um corpo de prova submetido a um ensaio de tração axial, que seria a tensão de escoamento ao quadrado, nesse caso apareceu σy, que estava em inglês a fórmula, mas poderia ser σe, sobre 6G, ok? Como é que você obteria isso daí? Seria muito simples, basta você na equação anterior fazer σ2 e σ3 igual a zero. Igualando as duas expressões, a da triaxial com a do ensaio axial de tração, você obtém essa expressão que está aí, ou seja, o σ1 menos σ2 ao quadrado, mais σ2 menos σ3 ao quadrado, mais σ1 menos σ3 ao quadrado, isso tudo dividido por 2, tem que ser menor ou igual, na verdade a igualdade é no limite, né, a tensão de escoamento ao quadrado, tá? E para o estado de plano de tensões, você zeraria, por exemplo, o σ3, né? Poderia zerar qualquer uma delas, mas aqui a gente optou por zerar o σ3. E você ficaria com essa expressão, σ1 ao quadrado mais σ2 ao quadrado menos σ1, σ2 ao quadrado, no limite igual a tensão de escoamento ao quadrado, né? A última equação do caso plano me dá a equação de uma elipse inclinada no plano σ1, σ2. Tá? Se eu plotar essa elipse, né, eu vou chegar àquela figura da sua representação gráfica. Repara que aí a gente compara a representação do critério de von Mises, que é a elipse, com o critério de Tresca, que é o hexágono. Então você repara que o critério de Tresca ele é mais conservador, porque existem pontos que o critério de von Mises admite como possíveis, né, de não ocorrência de falha, que estão dentro da elipse, mas estão fora do hexágono, né? Então, o critério de Tresca é mais rigoroso do que o critério de von Mises, tá? Ok? Então, lembrando, para eu analisar um ponto submetido a um estado de tensões, seja ele triaxial ou plano, né? Sobre um desses critérios, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar as tensões principais. Algo que já foi ensinado em aula anterior, né? A primeira coisa que você tem que fazer é determinar as tensões principais. Se você for analisar pelo critério de Tresca, então uma vez que você tenha obtido as tensões principais, voltando aqui, ó, basta você aplicar essa expressão. O sigma máximo menos sigma mínimo teria que ser no limite igual à tensão de escoamento. Se ele for menor, ok. Então, a igualdade ali já indica a ocorrência de falha. Então, o menor ou igual seria mais adequado, né? Ou seja, isso está dizendo que ele está dentro dessa área cinza, tá? No caso do estado plano, né? Mas no caso do estado triaxial também basta aplicar essa fórmula. Né? Calcular o sigma máximo, o sigma mínimo e verificar se ele é menor ou igual à tensão de escoamento. Ok? Então, o critério de Tresca é muito simples. O critério de von Mises, como a gente viu agora, está aqui no final, né? Então, se for o caso triaxial, basta eu determinar as tensões principais, σ1, σ2 e σ3,
e verificar se o lado esquerdo é menor ou igual do lado direito ali, ou no limite à igualdade, né? Ou se for, no caso, o estado plano, aquela parte de baixo, tá certo? A vantagem do critério de von Mises, né, é que eu não preciso me preocupar tanto com o fato da terceira componente de tensão ser nula no caso do estado plano. Eu não tenho tanto essa preocupação, né? Ok? Então, com isso a gente termina os critérios para os materiais dúcteis e vamos agora analisar os critérios de falha para os materiais frágeis. Então, esses critérios estão associados, né, com a ruptura do material, já que o material frágil não tem o que a gente pode chamar de um escoamento, né? Uma deformação longa perceptível, ok? Eles usam como referência, então, a ruptura no ensaio axial de tração ou compressão. E aí você tem três critérios: da máxima tensão normal, o critério de Mohr, ali tem um I a mais que não era para estar, e o da máxima deformação específica. Depois no material eu vou tirar esse I fora, tá? Muito bem. O critério da máxima tensão normal estabelece que a máxima tensão normal atuante deve ser inferior à tensão normal de ruptura, considerando a mesma para tração e compressão. O que já não é verdade para muitos materiais, como por exemplo o concreto. Ele tem uma resistência à tração muito inferior à de compressão, né? Então esse é um critério que está em desuso. Ele só serviria para materiais que têm a mesma tensão de ruptura, tração e compressão, né? E bastaria que o ponto estivesse dentro dessa área cinza definida por este quadrado, né? Tá certo? Muito bem. O critério de Mohr, né, ele é baseado na envoltória de 3 círculos obtidos considerando a ruptura do material em ensaios axiais de tração e de compressão e no ensaio de torção simples, e se disponíveis e outros ensaios. E pode ser aproximada essa envoltória por uma tangente aos 2 primeiros círculos, tá? Então, você teria aí a envoltória de vários círculos de Mohr determinados até levar o material à ruptura, né? Então você estabelece uma relação entre as tensões que gera aquele círculo, né? Tá certo? Então repara que você tem, nesse caso, claramente, um material com resistência à tração bem inferior à resistência à compressão. Basta você analisar o tamanho do círculo de Mohr do lado direito, né? Com tração, e do lado esquerdo só com compressão, tá? Então você traçaria essa envoltória, né? Que faria, então, estabelecer então esse critério, né? Mas essa envoltória pode ser aproximada, como a gente falou, para aquela tangente, né? Então você cairia numa figura, né, que é um outro hexágono, que não é o hexágono de Tresca, mas que se igualaria a ele se a tensão de ruptura atração fosse igual a de compressão, né? Em que, de novo, basta analisar se o par de tensões, né, se o valor das tensões σ1 e σ2 são representados por um ponto dentro dessa área cinza. Então, dentro dessa área cinza, o material não atinge a falha. Fora da área cinza, ele atinge, ok? Então, esse seria o critério de Mohr, né? E, por último, nós temos o critério da máxima deformação específica. É o critério também chamado de Saint-Venant. Então, ele se baseia na hipótese de que a ruptura ocorre quando a deformação máxima específica, né, se iguala ao valor da mesma em um ensaio axial de tração ou compressão. Então, você teria que a deformação máxima ε1, no caso plano, seria menor ou igual à deformação específica máxima no ensaio de tração ou compressão, no ensaio axial. E o módulo de ε2 também menor ou igual ao módulo da deformação específica limite no ensaio uniaxial. Por se tratar do ensaio uniaxial, a gente pode relacionar, né, dizer que o εL será igual a σL limite sobre E. Esse sigma limite pode ser de tração ou compressão, né? Tá? E aí, então, na segunda equação, a gente tem a lei de Hooke unidimensional, já que eu estou tratando, do ensaio uniaxial, né? Já para o epsilon e ε2, em que eu estou admitindo um estado plano de tensões, eu aplico a lei de Hooke generalizada, né?
Então, ε1 sendo σ1 menos π1 σ2 dividido pelo E, modularidade longitudinal. O ε2 é igual a σ2 menos π1 σ1 dividido pelo módulo da cidade longitudinal. Ok? Muito bem. Então, se a gente considerar que aquelas expressões estão em módulo, né, a gente teria 4 retas, cujas interseções vão ocorrer quando o módulo de σ1 for igual ao módulo de σ2, ou seja, quando σ1 for igual a mais ou menos σ2. Ok? Então, se a gente considerar que σ1 é igual a σ2, essas interseções ocorrem em σl dividido por 1 menos π1. E se for σ1 igual a menos σ2, se eles tiverem sinais trocados, né, eles vão ocorrer a uma distância de σl dividido por 1 mais π1. Nós vamos representar esse critério por essa figura que está aí, tá? Este losango, né? Então, graficamente, esta é a figura que representa o critério da máxima deformação específica. Então, de novo, se o par σ1 e σ2, ou no caso dessa figura, σa e σb, estiver dentro da área cinza, o material não atingiu a falha. Lembrando que ele pode estar até no limite, né? Essas retas do contorno, tá? Se estiver fora, ele atingiu a falha, né? Então, lembro que nessa aula nós abordamos 5 critérios de falha. 2 para materiais dúteis, que são os critérios de Tresca e von Mises, e 3 para materiais frágeis, que são o critério da máxima tensão normal, o critério de Mohr, o critério da máxima deformação específica. O que é muito importante lembrar que o primeiro passo para se analisar qualquer um desses critérios de falha é determinar para aquele ponto as tensões principais atuantes e depois aplicar os valores das tensões principais em um desses critérios, seja empregando-se as fórmulas que os definem ou as suas representações gráficas, ok? Muito bem, com isso a gente encerra essa nossa aula sobre os critérios de falha, né, dos materiais. Ficamos à disposição de vocês para eventuais dúvidas, tá certo? Então, recomendo a quem ainda não tiver assimilado bem o conceito de análise de tensões, né, principalmente o que se refere à determinação de tensões principais, que o faça para que possa acompanhar corretamente essa disciplina, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.